Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um ótimo aplicativo de organização, se chama Notion. Eu vou falar sobre ele, como se usa na sua rotina, quais funções que ele tem, quais modelos dá para você usar, enfim. Então, antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse tipo de conteúdo e compartilha. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. O Notion, ele é um ótimo aplicativo para organizar qualquer coisa, seja qualquer área da sua vida. Por exemplo, as suas coisas da faculdade e a escola tem como guardar todos os seus resumos para deixar anotado lá tudo certinho, com os seus horários que são de cada aula que você tem e junto também com alguns lembretes para poder lembrar você de fazer uma tarefa importante da sua faculdade e da sua escola referente a essa sua categoria, junto também com tarefas importantes para você não esquecer, por exemplo, enviar aquele trabalho, um portfólio importante, uma apresentação que você vai começar a apresentar o seu TCC, por exemplo. Tem como colocar lembrete em cada tarefa também para você não esquecer em diversas tarefas que é da sua escola ou da sua faculdade. Então, por exemplo, tem como você anotar o seu lembrete para você não esquecer que, por exemplo, dia 14 de março, você tem que apresentar o seu TCC. Então, você coloca em incluir hora e ele lembrar você 10 minutos antes, 1 hora antes ou um dia antes. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pôr um dia antes para poder me lembrar e eu poder me concentrar melhor na minha apresentação e de me preparar também para minha apresentação, porque é uma data muito importante para gente, né? Pra gente, eu digo que para quem já se formou. Então você se arruma, se prepara psicologicamente, o que vai ser feito, como que você vai falar e 1 hora antes para você focar só naquilo, para você não esquecer que esse seu compromisso é importante, que você precisa estar lá apresentando. Então ele avisa você pelo seu celular, ou seja, você ativa as notificações, ele lembra você que nesse dia é o seu TCC que você tem que apresentar ele. Então, o melhor são as notificações também para ele lembrar você também de uma tarefa importante. Por exemplo, você entregar o seu portfólio, o seu trabalho, um seminário seu e assim por diante. Então, isso está interligado com a sua faculdade e a sua escola. E ainda sobre isso, tem como guardar anexos também dentro do seu Notion. E falando sobre isso, tem uma função que você bloqueia a sua página quando você sai da sua casa para que ninguém tenha acesso, para ninguém alterar nenhuma coisa, porque se você bloqueia a sua página, não tem como a pessoa alterar nenhuma coisa ou ver o seu template, que é, por exemplo, das suas finanças, seus anexos importantes, como as suas documentações pessoais, como o seu RG, CPF, carteira de trabalho. Então, o bom nele é que você pode guardar qualquer coisa nele que ele salva para você e você não perde nada. Então, ele é bom por conta dessa função. E também tem como organizar a sua semana com as suas tarefas semanais. Vou deixar alguns modelos aqui para vocês saberem como que funciona cada modelo, como que você pode usar na sua rotina também, que pode facilitar muito. Então, por exemplo, eu gosto de pôr tarefas rápidas e lembretes, que são lembretes rápidos, na verdade, que são aquelas tarefas rápidas de 5 minutos ou nem isso, que dá para fazer rapidinho. Por exemplo, arrumar sua roupa de trabalho, organizar o seu guarda-roupa, fazer uma faxina no seu quarto, comprar remédio, skincare, hora da leitura. Então tudo isso são tarefas rápidas que eu considero rápida. Então você pode escolher dentro da sua rotina com as suas tarefas rápidas para você fazer para você. E também tem a parte do brain dump. Eu tiro todos os meus pensamentos, o que eu quero fazer na minha semana. E nisso eu tenho as minhas categorias lá que eu escolho, que é tarefas do meu canal, do meu dia a dia, pessoal, consultas médicas e por aí vai. Então, quando eu já detalho a data que eu quero fazer uma tarefa minha lá, eu escolho uma data.
e ele automaticamente vai para a outra tabela, que é da base de dados, que é a mesma dessa base de dados, que inclusive eu já falei sobre esse meu template do meu planner. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês saberem como que eu uso ele. Então, quando eu faço isso, escolhendo uma data para essa minha tarefa, ele vai na outra tabela de dados e ele mostra para mim as tarefas da minha semana que eu preciso fazer. E nem hoje, sendo um sábado e eu estou ainda de férias da academia de dança, eu tenho mais tempo de fazer vídeos, posts, criar filmagens, pensar em uns temas legais para vocês e de me cuidar também, de fazer alguma coisa que eu gosto, para eu poder incluir nas minhas tarefas semanais. Então, hoje, sendo um sábado, eu tenho que gravar esse vídeo e também outro vídeo e editar mais um outro vídeo. Mas para ser mais fácil, eu gosto de detalhar minha tarefa. Por quê? Eu acho mais fácil do que pôr uma tarefa solta, por exemplo, só criar post. Mas é sobre o que esse post? Estão entendendo? Então você detalha a sua tarefa. Por exemplo, hoje é dia de gravar vídeo, que é esse, falando sobre o Notion. Então eu detalho, gravar vídeo sobre o Notion e quais funções que ele tem, como se usa, enfim. Eu detalho a data que eu vou gravar, que seria hoje, a área da minha vida, que seria o canal do YouTube. Uma área também pessoal que eu sempre faço de sábado e alguns dias da semana é lavar meu cabelo, me cuidar, skincare. Eu vou na aba de categoria pessoal ou do dia a dia também. Então eu coloco lá, sinalizando que é do meu dia a dia, e eu vou saber que essa tarefa vincula com as minhas tarefas pessoais. Ou se a consulta médica, por exemplo, que eu tenho uma oftalmologista dia 3 de abril, eu coloco consulta médica em tal dia. Eu coloco lá e eu vou saber que esse dia eu tenho uma consulta médica, então tá tudo certo. E também tem uma outra parte de modelo que tem como pôr no seu template também, é o modelo de orçamento financeiro. Você consegue controlar todos os seus gastos, o que você pode economizar mais, você tem uma noção do que vai faltar para você, quanto que você vai gastar, e aí você tem uma noção do que vai faltar para você, do quanto que você gastou, e assim você tem uma noção do que faltou para você, quanto que você gastou, assim você pensa, caramba, eu preciso economizar mais, eu tenho que parar de gastar mais. Então, tendo esse controle de gastos, você tem uma noção da sua vida financeiramente falando. Então, por exemplo, se você quer fazer um intercâmbio, você tem que parar de gastar com coisas desnecessárias, gastar menos em coisas que não precisa comprar e ajudar com o seu parceiro também ou com a sua amiga para ela te ajudar também, se caso você for com a sua amiga na viagem ou com o seu namorado ou com seus pais. E também tem um outro tipo de modelo que é diário. E nele você pode pôr como que foi o seu dia, qual foi o humor do seu dia. Por exemplo, tem lá a tabela e você escreve como que foi o seu dia, você detalha qual foi o humor desse seu dia, se foi um dia estressante ou mais calmo, você ficou animada para alguma coisa. Então você detalha como que foi o seu dia. Então você detalha como que foi o seu dia, o que aconteceu no seu dia, o que poderia ter sido melhor para você, o que você gostaria de melhorar para você. Enfim, coisas assim do seu dia a dia. E tem um modelo também que eu gosto de ter no meu, que é o Habit Tracker. Você consegue rastrear todos os seus hábitos que você costuma fazer no seu dia a dia. Por exemplo, eu gosto de ter a minha leitura, beber 2 litros de água, ter uma alimentação equilibrada com frutas e verduras, tomar a minha medicação da minha tireoide, que eu tomo todos os dias. Não é um hábito, mas que é considerado hábito, porque virou na minha rotina. Mas vocês podem colocar os seus hábitos referente à sua rotina. Então, por exemplo, se você conseguiu beber 2 litros de água hoje, você faz o check-in querendo dizer que hoje você conseguiu beber 2 litros de água. Então, quando chega no final do mês, você pensa, caramba, eu consegui fazer bastante coisa, concluir bastante de meus hábitos que eu coloquei aqui para mim, para eu pensar sobre que eu deveria ter comido mais fruta, eu deveria ter bebido mais água. Então a gente pensa sobre isso e de como melhorar a nossa versão. E também tem outro tipo de modelo que é muito legal, que para quem trabalha em empresas,
Tem um modelo que você consegue pôr todos os seus projetos que você está pensando em fazer para poder melhorar na sua empresa, para que fique melhor para você, para poder entregar ao seu chefe. Então, por exemplo, tem lá a tabela, você coloca o nome do seu projeto, a data que precisa ser enviada, e tem como você pôr como feito lá na caixa de seleção na sua checkbox, querendo dizer que já foi enviado. Tem como pôr ideias de projetos, de como pode ter uma ideia muito legal para poder você conversar com a sua equipe, como que pode ser melhor para cada pessoa, para pensar com o seu chefe, se tá ok, se precisa melhorar mais alguma coisa. Tem como pôr também o seu horário do seu trabalho para você ficar atento, a sua hora, como o Idiga também para você se sentar, para você, perdão, falei errado, para você se atentar à hora, para você não se atrasar. E nisso também tem como pôr as reuniões por lá, o que você pensou na sua ideia de um projeto seu, o que pode ser melhorado em um tipo de um portfólio para você entregar. Enfim, tem tudo isso que tem como pôr no seu modelo com datas, checkbox, nas suas tabelas, suas ideias, projetos novos. Então é tudo isso que tem como se pensar e também para colocar no seu dia a dia, se, por exemplo, se você trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma loja, você pensa tudo nisso para você, para poder melhorar a sua qualidade de seus projetos, seus portfólios e para a sua clientela, para eles gostarem. Porque o marketing é assim. Eu tô dando só um exemplo para vocês verem como que funciona. Eu tô dando só um exemplo para vocês verem como que funciona. Por exemplo, se você tem uma loja, você trabalha em uma loja de celulares, de capinha, película, caixa de som, enfim. Você divulga nas suas redes sociais e você pensa em um projeto legal para que a sua clientela possa gostar, junto com o seu design para chamar a atenção do seu público, que é assim que eu faço aqui no meu canal, só que é diferente. Enfim, então você pensa tudo nisso com o seu tema, sua paleta de cores. Então você pensa tudo isso junto com a sua paleta de cores, para chamar a atenção do seu público, é importante pensar nisso. E também frases e palavras que chega, como fala? Ficar maiores, ter mais atenção, visualização para você. Assim você pensa, caramba, isso vai vincular o meu público para poder chegar até mim. Então, essa é uma maneira e estratégia de marketing para chamar a atenção do seu público, junto com o seu chefe, para ele ver o que ele acha desse seu pensamento, se tá ok, se tá tudo bem. E também tem um outro modelo muito legal que tem como pôr todos os seus livros, aqueles livros que você já leu. Você pode pôr aqueles livros que você abandonou, que você não gostou, você deixou de lado. Tem como pôr aqueles livros que você quer ler ainda. Então, por exemplo, você põe uma tabela, você pode pôr para ler ainda, já finalizado ou abandonado, comprado. E nisso tem como pôr o link desse livro. Por exemplo, você viu um site legal e você quer ver para depois comprar. Então, você copia aquele link, cola nesse seu template para você ver depois e pesquisar melhor se vale a pena comprar ou não, ou se tiver muito caro, enfim. E nisso tem como fazer isso para você dar uma pensada depois. E também tem a checkbox, que eu já falei, que é, por exemplo, se você já leu, você faz o check-in querendo dizer que você já leu. Tem como você pôr também a data finalizada da sua leitura, para você saber por quanto tempo você leu, se você devia ler mais rápido, você pensar sobre isso para você. E ainda falando sobre isso da área de lazer, tem como rastrear todos os seus filmes e séries, aquelas que você precisa assistir ainda, terminar, quais que você abandonou, quais que você quer ver ainda. Então é quase a mesma coisa que o modelo de leitura, só que é de filme e de série. No momento eu tô assistindo Gilmore Girls. Eu estou ainda assistindo. E tem 5 temporadas. Então ali eu detalho. Como que tem 5 temporadas e não é só uma, eu coloco assistindo, porque eu não terminei ainda. Eu coloco a data também finalizada que eu já assisti essa série, por exemplo. Também tem como pôr a data finalizada, quando eu terminei de ver essa série. Então você determina uma data. Por exemplo,
Como eu tô indo para a segunda temporada, eu vou terminar lá pra... Não sei, a gente tá no mês de janeiro, então eu posso terminar logo no final de fevereiro, que daí eu tenho um tempo maior para eu conseguir terminar essa minha série. E vindo com outros filmes também, ter como eu pôr notas do que eu achei dessa uma série que eu gostei, que eu já terminei, ou de um filme legal que eu gostei, ou de um show que eu já vi, ou um documentário. E eu finalizo o vídeo por aqui, falando de alguns modelos do Notion, de como pode aderir para a sua rotina também, de como se usa para você e de como facilitar, tanto que facilita para mim, pode ajudar vocês em diversas áreas da sua vida, seja do seu lado pessoal, como lazer, rastreador de séries, filmes, leitura, assim como a sua parte de trabalho também, assim como eu. O meu trabalho aqui com a internet com vídeo. Então é isso, o vídeo acaba por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.